Shalom, sejam todos bem-vindos ao canal Movimente. Hoje a gente vai bater um papo super descontraído, a gente vai saber o testemunho dessa grande mulher, da minha convidada de hoje, Giovanna Queenie. Eu quero que você se apresente. Shalom, é um prazer estar aqui, obrigado, Cal, pelo convite. Eu sou Giovanna Queenie, vou usar a apresentação padrão que todo mundo me conhece. Claro. Eu sou Giovanna Queenie, mentora, coach, educadora, especialista e apaixonada pelo mundo da beleza. Mas acima de tudo, uma serva, querendo sempre crescer e aprender. Que legal. Gente, eu tô super à vontade, olha só, tô até com bichinhos aqui, porque eu tô num cantinho muito especial dela, aqui no escritório, na casa dela. E antes de falar sobre o testemunho da Giovanna, eu quero contar rápido como a gente se conheceu. Eu sou cabeleireiro, né, há muitos anos, e eu estava fazendo um curso de gestão de salão no Sebrae. E ao término do curso, eles do Sebrae levaram a gente num salão muito legal, de vários andares, acho que tinha uns quatro andares, né? E aí foi um salão muito legal que levaram a gente. E nesse dia tinha um tricologista, tinham vários profissionais da beleza, entre eles a Giovanna. E quando acabou o curso, né, que tava todo mundo se despedindo e tal, aí eu pedi a palavra, eu que nunca tinha falado nada ali, né? E aí eu pedi a palavra e pedi a autorização para que eles deixassem eu terminar o curso com uma oração, né? Que Deus já tinha colocado no meu coração de profetizar para aquelas pessoas, profetizar salvação, e a partir do momento que as pessoas falassem amém, aquilo estaria ligado na terra, estaria ligado no céu. Eu vivo dessa forma, né? O meu estilo de vida é adoração e é evangelização também. E aí eu orei ali naquele momento, foi muito legal, assim, eu senti que as pessoas foram muito tocadas, né, pelo Espírito Santo naquele momento, muitas pessoas ficaram emocionadas. E aí quando foi, acho que no dia seguinte já, né, no dia seguinte, eu mandei mensagem para Giovanna, por ela ser gestora de salão, e eu queria contratar os serviços dela. Eu falei, e aí, vamos conversar e tal, quero saber como funciona. E aí uma das primeiras coisas que ela me falou foi, você foi o rapaz que orou ontem, né? Foi. Aí eu falei, sim. Ela falou, pois saiba que você foi muito usado por Deus. E dali em diante, ela foi até o meu salão e ali a gente começou a conversar e ela me contou várias coisas, né, do testemunho de vida dela que vocês vão saber agora. Então só para vocês saberem a forma que a gente se conheceu, que a gente se grudou. E aí eu quero que você conte agora pro pessoal. E foi num momento muito delicado, no momento que eu estava afastada da igreja, da comunhão igreja, queria muito, né, sentia falta da aproximação, buscava muito, e a oração do Cal foi assim, sabe quando o Espírito Santo manda? Foi essa, foi essa. Bom, eu nasci num lar evangélico, nasci na primeira igreja batista de São Caetano do Sul, uma das mais tradicionais de São Caetano, cidade aqui vizinha minha, filha de um caminhoneiro, de uma dona de casa, uma família bastante humilde, e nasci louvando. Eu contei hoje para o Cal que desde os 3 aninhos eu já declamava poesia na igreja. E eu sempre gostei de estar à frente. Cantar, música é o meu alimento. Eu já acordo com música, onde eu tô ouvindo música. E eu nasci nesse ambiente cristão, eu nasci num lar evangélico. Hoje eu tenho muita clareza de tudo que aconteceu, de tudo que Deus permitiu acontecer na minha vida. Sou filha de uma mãe narcisista e controladora, que sempre me cobrou muito. Então eu sempre fui a que chegava primeiro, em todos os cultos, reuniões, ensaios. Eu sempre fui líder, porque eu tenho essa liderança muito forte. Então eu sou pianista, fui regente de coral, ministra de louvor, fui presidente dos adolescentes, dos jovens, das mulheres, fui professora de escola bíblica dominical. Então, estar na igreja, eu acho que a minha vida era estar na igreja. Eu esperava a semana inteira, porque o domingo eu estava na igreja. E também foi uma fuga.
porque eu tive um pai ausente, o pai viajava a semana inteira e de final de semana ele ficava aqui vendendo passarinho, exatamente onde é o meu escritório hoje, era o viveiro que ele vendia passarinho. Então meu pai era um pai muito ausente, não era um pai de pegar no colo, de abraçar. E eu fugia para a igreja, porque na igreja eu encontrava pais e mães amorosos. O abraço que você não tinha. Muito, tinha muitos homens na igreja que eu chamava de pai, que eram os meus exemplos de homens. Bom, por que eu contei a história do pai e da mãe narcisista? Eu não percebia isso. E eu tinha muito forte o mandamento de honra teu pai e tua mãe. Não, eu nunca chamei minha mãe de você, é sempre senhor e senhora. Claro que tinha o mandamento bíblico e a autoridade da minha mãe também, né? Ela aproveitava e era... Então sempre foi muito o que mãe e pai falou, era regra para mim e eu nem discutia, sempre obedeci. E aí entra no meu testemunho. Isso me levou a um casamento errado. Por quê? Porque eu digo que eu não escolhi o meu marido. Eu casei com um homem 15 anos mais velho porque eu buscava um pai. Eu não buscava um marido, um parceiro, um companheiro, alguém que eu amasse, alguém que fosse compartilhar a vida comigo. Eu buscava, inconscientemente, eu buscava um pai. E quem escolheu meu marido foi minha mãe. Porque minha mãe falou que ela sonhou que o meu marido era alto, loiro, de olhos verdes. E desde o meu primeiro namorado, eu trazia em casa, minha mãe falava assim, pode namorar, mas não é ele. Vocês ficavam buscando o homem do sonho. Sempre, o sonho da minha mãe. Então eu começava a namorar, sempre fui muito chata, assim, pra namorar tem que ser da igreja, e tem que ser batista, que até a denominação tinha que ser a mesma. Aí eu trazia em casa, antes de namorar, vinha em casa falar com pai, com mãe, bem tradicional. E a hora que o rapaz saía daqui, minha mãe falava assim, você pode namorar, mas não é ele. Porque Deus me falou que teu marido é assim. E aí quando eu conheci o meu ex-marido, eu falei, e aí? Eu brava já, adolescente, revoltada, né? E aí, esse é? Ela falou assim, o tempo vai te dizer. E realmente, nisso eu não posso falar. O meu ex-marido, como genro, ele foi muito mais filho do que os filhos. Ele sempre teve um cuidado, um amor, um carinho com os meus pais muito grande. Mas aos 17 anos de casamento, hoje eu observo que eu vivi um relacionamento abusivo. E como que você percebeu isso? Bom, quando nós nos conhecemos, eu sempre quis um homem cristão. Ele não era da mesma denominação que eu. Eu era batista, ele era de uma outra denominação. Mas me chamou muito a atenção que na época que nós nos conhecemos, ele já era tesoureiro da igreja. Era um homem ativo na igreja, era um profissional ímpar, ele era top no mercado de trabalho dele, era super reconhecido, um leão para trabalhar. Isso me admirou muito. E você olhava essas características como sendo... Minha mãe deu aval. Ele era alto, loiro, de olhos verdes. Como ela tinha sonhado. Como ela sonhou. Ele tratou muito bem meus pais. Então, o honra teu pai e tua mãe, minha mãe falou é aquele, então é aquele. E eu acho que eu me apaixonei pela situação. Eu tive um casamento de princesa. Eu casei na Estância Alto da Serra, aqui em São Paulo. Um casamento para 600 convidados. Então eu tive um casamento que toda mulher sonha. Eu achei que eu estava vivendo um sonho. Enganada, mas achei. Fiquei grávida na lua de mel. Porque ele era bem mais velho, então ele logo queria um filho. Então fiquei grávida na lua de mel, uma gravidez tranquila, né? Mas já no final da gravidez eu comecei a observar alguns sinais. Ele era extremamente dedicado à igreja dele e à família, que são valores que para uma mulher são importantes. Só que ele não obedeceu a um versículo que fala, deixa teu pai e tua mãe, deixa a tua parentela. A família que você está falando que ele era dedicado é a família dele. A dele. Não aos irmãos dele. Não, ele nunca foi aquele marido dedicado à mulher e ao filho. O centro da vida dele era a família dele, as irmãs dele, os sobrinhos dele, os irmãos dele e a igreja. Houveram erros dos dois. Né? Eu falo que um casamento não chega ao fim por um só. Houveram erros dos dois. Eu, no papel de querer ser a supermulher, porque eu sempre tive que servir. Eu sempre aprendi que eu tinha que servir, eu tinha que cuidar. Meu propósito de vida é servir. Mas nessa de cuidar, eu cuidei além.
Eu não permiti que ele ocupasse o papel de homem da casa. Você meio que copiou a sua mãe. Eu copiei completamente a minha mãe. Sendo autoritária, tomando a frente de tudo, controladora. Como meu pai viajava a semana inteira, quem cuidava de tudo era minha mãe. Tudo, desde reforma de casa, todos os problemas, minha mãe tomava frente. E eu, o único exemplo de casamento e de liderança em casa que eu vi era esse. Então eu tomei isso como certo e fiz a mesma coisa em casa. E você, no começo do casamento, você já agia dessa forma? Já, por quê? Porque ele na igreja era líder, mas começou assim, muitas coisas ele não dominava. A parte de tecnologia ele não dominava. E eu sempre fui apaixonada por tecnologia. Então tinha uma reunião da igreja, eu tinha que fazer ata, eu já catava o notebook, já começava a fazer ata. E ele gostava disso, porque eu apoiava ele. Só que eu tomei tanto à frente que isso se tornou uma acomodação para ele. Ele ficou acomodado. Isso do lado da igreja. Do lado da família, qualquer problema que tinha, Giovana tomava a frente e resolvia os problemas da família dele. Eu abracei a família dele como minha, muito mais do que a minha, e cuidava. E profissionalmente, nós nos conhecemos dentro de uma empresa que trabalhávamos, e profissionalmente eu também fui apoiando ele em tudo, fazendo tudo, e ele deixou e eu tomei a frente, o erro foi dos dois, mas eu tomei a frente, eu não deixava ele assumir o papel de homem. Na minha juventude, na minha adolescência, as mulheres estavam brigando muito por ter um papel na sociedade, por conquistar uma carreira, né? E eu estava nessa, meio feminista, né? Não, levantando a bandeira que a mulher tem que tomar conta, a mulher tem que liderar. Eu acredito sim muito que a mulher tem que ter o papel dela na sociedade, a mulher tem que ter uma atuação profissional. Mas é bíblico que o homem é o cabeça da casa. E eu não deixei isso acontecer na minha casa. Até aí foi um erro meu, um erro dele. Por que eu falo que o relacionamento foi abusivo? Ele nunca levantou um dedo. Nunca houve agressão nenhuma. Por isso que foi difícil eu perceber que o relacionamento era abusivo. Ele era um homem passivo dentro de casa. Extremamente passivo. Isso é uma coisa que tem acontecido muito na nossa geração, muito, né? Cada vez acontece mais. Os homens, eles não entendem o papel deles de sacerdote dentro do lar e eles deixam a mulher tomar a frente. Não que o homem tenha que se colocar acima da mulher, porque a mulher, ela tem que ser submissa ao homem, mas quando a Bíblia fala de submissão, ela está falando de estar debaixo da mesma missão e não dela ser obediente ao homem. Mas os homens de hoje, eles precisam entender o seu papel, entender na palavra, entender no Senhor o seu papel de sacerdote. E estar debaixo do cuidado e proteção. Eu nunca deixei cuidar. Eu falo que é um grande desafio meu deixar o outro cuidar de mim. Né? Nós como amigos já tivemos uma experiência dessa, né? Você quis cuidar de mim uma época e eu não deixei, eu te afastei. Porque é uma dificuldade que eu tive de deixar cuidar, né? Eu tenho aprendido isso muito hoje com o tempo, mas é uma dificuldade da mulher. E dentro da igreja isso ficou muito mascarado, porque a mulher quer tomar conta, né? O homem não tem esse papel de homem, de líder, ele fica ausente. E por que eu falo que foi um relacionamento abusivo e por que eu acho que eu tenho que mostrar a minha história para alertar outras mulheres? O relacionamento abusivo nem sempre ele vem com violência física, mas a violência emocional. Por ele ser um homem mais velho, ele acreditava que ele tinha toda a sabedoria do mundo. E muitas coisas que eu queria fazer ele não apoiava. E não é assim, não, você não vai fazer, não, você não vai conseguir. Eu falo que ele foi uma âncora na minha vida, principalmente na minha vida profissional. Ele chegava a te colocar para baixo? Muito, muito. Mesmo estando desempregado há 15 anos e eu trabalhando em até 5 empregos, ele falava que eu não ia conseguir o que eu queria. Em 2012, eu fiz um mestrado onde eu estudei a formação do profissional de educação para educação à distância. E me apaixonei pela educação à distância, pela internet. Pela internet eu já era apaixonada, mas por educar à distância. E eu queria fazer o meu curso, que é o curso de gestão de salão de beleza, pela internet. Isso seria revolucionário lá em 2012. E ele não deixou. E ele falava assim, não, você não vai conseguir, isso é loucura.
Você não vai fazer. E eu me calei. Muito naquela de... eu tinha a visão de que ele era um pai para mim, não meu marido. Então eu não discutia. O casamento durou 17 anos porque eu não discutia, eu ficava quieta. E muitas mulheres, principalmente dentro da igreja, ficam. Nunca passou pela minha cabeça, nunca não. Nos primeiros 8 anos de casamento, não passava pela minha cabeça a possibilidade de divórcio. Imagina, nasci num lar cristão, o divórcio não existe na igreja. Então, não, eu casei, eu vou ter que aceitar. E aí eu fui me apagando e me apagando. Nesse meu me apagando, e aí eu vou falar fisicamente, muitos médicos falam que quando você se apaga, você engole os problemas, ao invés de enfrentá-los, isso traz consequências físicas. Quando o Leonardo, meu filho, fez 2 anos, o meu ex-marido teve uma suspeita de infarto. Ele ficou 4 dias na UTI. E eu apavorada, foi um choque emocional absurdo. Nesses 4 dias que ele ficou na UTI, eu engordei 8 quilos. Porque eu tive um choque emocional muito forte que mexeu com os meus hormônios. Alguns meses depois, ele ficou desempregado, depois de 25 anos de empresa. Foi um choque para ele também, claro. E eu sempre apoiando, vamos abrir um negócio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e ele foi se apagando. Ele tem, depois do casamento que eu fui saber, ele tem síndrome do pânico e um quadro de depressão sério. Tentei encaminhar para psicólogos, para pastores, e nunca tivemos apoio, né, dentro da igreja para isso. Dali para frente eu comecei a engolir os problemas. Tomando a frente, trabalhando em 5 empregos, tomando a frente na igreja. Ele chegou a ser presidente da igreja. Então imagina, né? Eu no papel de primeira dama da igreja, eu organizava tudo, eu estava na frente, eu estava mais apagada. Porque na igreja que ele estava, o louvor não era tão presente. Então não era o meu ministério de louvor que estava ali. Era apenas a Giovana apoiando o marido. E ao longo do tempo, isso foi acumulando, acumulando, acumulando e se tornou uma obesidade mórbida. Onde eu cheguei a 140 quilos. Nossa. Casei com 55, 60 quilos e cheguei a 140. Então eu cheguei no fundo do poço. Tudo isso por conta de engolir problemas. Engolir problemas, ser submissa, ficar quieta. Ter submissa da forma errada, Da forma errada. Ter um relacionamento abusivo emocionalmente. Não entender que eu tomei a decisão de casar da maneira errada. Tudo isso foi acumulando, né? E dentro da igreja a gente não vê a possibilidade. Imagina, eu vou ter que casar, então eu vou ter que engolir. Não tenho o direito de ser feliz. Você já vivia anulada dentro da sua casa, quando Sim. você morava com a sua mãe. Sim. Você contou pra mim que a sua mãe chegou a escolher o seu vestido de noiva, né? Escolheu meu vestido de noiva. Ou seja, você foi apagada nesse momento também e dentro da sua própria casa, né? Da sua assim, família. Ele, meu ex-marido, por ter um carinho e um cuidado tão grande com a minha mãe, com o meu pai, ele permitiu, inclusive, que ela dominasse dentro de casa, da nossa casa. Quando eu fui montar o quarto de noiva, né, você vai montar a casa, eu montei uma casa dos sonhos, nós montamos uma casa dos sonhos. Eu lembro até hoje, tinha a cama e tinha um puff, que eu coloquei assim na beirada da cama. Ela tirava e colocava em outro lugar, porque atrapalhava a colcha que ela fez, a colcha do dia da noiva. Então olha como foi aquela dominação. Mas, interpretando errado um mandamento bíblico, eu abaixava a cabeça, engolia e aceitava. Porque isso estava certo. Eu tinha que honrar meu pai e minha mãe. E para mim, naquele momento, era obedecer à palavra bíblica. Bom, essa história toda, eu entendi que o casamento estava errado e que eu tinha que fazer alguma coisa. Me incomodava muito, mas eu ficava quieta. Quando meu filho fez 12 anos, nós fomos viajar, a gente foi pra praia, e meu filho falou assim, mãe, vamos pro mar comigo, vamos lá pro fundão comigo. O Léo sempre foi muito apegado a mim, você sabe disso, você conhece o Léo, ele sempre foi muito grudado comigo. E o Léo chegou no fundo do mar, lá a gente brincando, conversando nós dois, ele falou, mãe, por que você não separa do meu pai? Nossa. Uma criança com 12 anos, eu falei, que isso, moleque, você não vê a gente brigando? Aí o Léo falou assim, realmente, mãe, vocês dois não brigam.
Para todo mundo, vocês são um casal perfeito. Só que você não tá feliz. Nossa, isso vindo do seu filho. De 12 anos, uma criança. Aquilo me desmontou completamente. Aí eu falei, bom, aí eu chamei meu ex-marido dias depois. Falei, olha, aconteceu isso assim, assim. E ele, eu vou falar com ele. Não vai falar com o Léo. O problema somos nós dois. E realmente, tá errado. O casamento acabou. Já tinha acabado, porque tudo começou pela admiração. Primeiro de tudo, eu admirei ele profissionalmente. Meu lado profissional sempre foi um lado importante, então eu admirei ele profissionalmente. Admirei ele como líder na igreja. Daí vem a paixão, né? Aí vem o respeito. Nesse momento já tinha acabado essa admiração, porque ele já estava há 10 anos em casa, desempregado. Paixão já não tinha, atração acabou com 4, 5 anos de casamento. Existia respeito. Ele nunca levantou um dedo para mim. Mas emocionalmente ele sempre me apagou. Você não é capaz. Eu tive durante muitos anos uma trava em vendas, porque ele falava assim, você não serve para vendas. Você não serve para vendas. Ele falou essa frase muito tempo para mim. E isso foi me apagando, né? Imagina, eu não posso ser vendedora. E eu tinha uma trajetória acadêmica e profissional muito grande, mas não podia vender nada porque eu não era vendedora. Ele incutiu isso na minha cabeça. E hoje eu vejo que foi um abuso emocional. Eu tinha uma revolta muito grande quando eu via qualquer mulher ser agredida. Como essa mulher permite ser agredida? Eu achava o cúmulo daquilo. E eu não percebia que eu estava sendo agredida emocionalmente. Bom, Léo falou isso, conversei. Falei, a gente precisa mudar. E dali eu comecei a tentar mudanças, né? Orei. Não tinha na igreja ministérios de casais, então eu não tinha apoio pastoral, não tinha colo de pastor. Mas orei em casa, né? Tinha apoio assim de uma prima muito querida, a família do lado da minha mãe cristã, então tinha apoio de uma prima muito querida que também orava. Mas eu não via dele mudança. Eu queria crescer profissionalmente, ele não queria. Eu queria abrir um negócio, ele não queria. Ele sempre se anulando cada vez mais, acomodado cada vez mais e eu querendo crescer. Eu falei, gente, isso não vai dar certo. E o ministério dentro da igreja me incomodava muito, porque a igreja dele era uma igreja muito apagada. E eu, como esposa do presidente, todo mundo que está na liderança vê sempre o melhor e o pior do ser humano. E na igreja nós temos o melhor e o pior. Na Igreja Batista, como líder de louvor, líder de jovens, eu vi o melhor e o pior. Na Igreja Luterana, muito mais. Porque eu estava ali como presidente, então eu vi tudo errado que acontecia. E fui me decepcionando. Quando, 2 anos depois, eu decidi que eu tinha que cuidar da minha saúde, eu tive 5 derrames no olho. Nossa. A minha pressão tinha picos. E Deus me livrou, porque num pico desse eu podia ter um derrame cerebral e morrer. Deus me livrou, me deu derrames no olho. Eu estava com esteatose hepática, que é o fígado, o dobro do tamanho, cheio de gordura. Eu tinha pedra no fígado, a gente tem pedra na vesícula, né? Eu tinha pedra na vesícula e no fígado. Nossa. Eu era pré-diabética, eu tive problemas de coluna, eu falei, não, eu preciso cuidar. O médico, eu fui no cardiologista, ele falou assim, Giovana, você tem 2 opções, ou a gente faz um tratamento ou você escolhe ter o caixão. Eu falei, não, então vamos lá, né? Meu filho ainda é pré-adolescente, eu quero ver meu filho crescer, quero ser avó. Aí eu parti para vários tratamentos, o que vocês imaginarem, eu fiz. E nunca tive apoio, né? Porque você tá na igreja, você tá acomodada, né? O povo da igreja é tudo gordinho mesmo. Você tá acomodada? Ainda mais depois que casou, né? Casou mesmo? Cuida. Pra que eu vou antes cuidar? Do casamento. Casei, não preciso cuidar mais. Ele também engordou, então não precisa mais cuidar. E eu falei, não, é questão de saúde. E aí, por ele, fiz N tratamentos até que eu parti para uma cirurgia bariátrica. Dia 25 de março de 2014, eu entrei no hospital. Eu fiz todo o pré-operatório. A cirurgia bariátrica não é um milagre. Ela tem que ter acompanhamento. Então eu tinha acompanhamento com toda uma rede de médicos. Tinha o cirurgião, tinha cardiologista, endócrino, nutricionista, psicólogo. Tinha uma rede de médicos cuidando de mim. Antes e depois, né? Antes e depois. E eu fui sozinha em todas as consultas.
Não teve o apoio de ninguém. dele, de ninguém. De ninguém. Eu tinha 2 pessoas que me apoiavam. Meu filho e meu pai. Que são os 2 grandes homens da minha vida. Esses 2 falaram, é o que você quer? Então vai. No dia da cirurgia, 6 horas da manhã, eu tinha que estar no Hospital Vitória. Aí ele foi comigo até o hospital. Minto. Uns 4 ou 5 dias antes eu tinha que passar pelo médico. Eu falei, você não vai nem conhecer o médico? Aí ele foi na consulta comigo. Cheguei no consultório, as meninas... Ai, Gi, deu um problema no seu convênio. Cirurgia marcada. Se foi numa sexta, a cirurgia era na terça. Acho que não vai dar certo. Aí ele me chamou, puxou no canto e falou assim, já que deu problema, espera. Depois você opera. Eu falei, eu não espero acontecer, eu faço acontecer. Aí liguei para o convênio, liguei para tudo, acertei. Dia 25 de março, 6 horas da manhã, eu estava no hospital. Aí ele me levou até o hospital, estava na recepção, ele falou assim, vai demorar muito? Eu falei, vai, né, até internar, a cirurgia vai ser às 9 da manhã. E aí ele ficava olhando pro relógio, não, é que eu tenho que levar o Léo na escola. Meu filho tinha 14 anos e estudava a um quarteirão de casa. Falei, tá bom, pode ir. Eu tinha uma cirurgia de 7 horas, porque eu fiz a bariátrica. Na mesma cirurgia eu tirei vesícula e fiz uma hérnia de esôfago. Então eram 3 cirurgias em uma. Nossa. Eu estava correndo um sério risco de ficar na mesa. Sim. Era claro, eu tinha certeza, tinha clareza disso. E eu fiquei sozinha no hospital. E ali eu falei, acabou. Foram 17 anos de relacionamento que não houve traição, não houve violência física, mas houve abuso emocional. Então ali, em 2014, eu falei, chega. 2 dias depois ele apareceu no hospital, eu falei, olha, pode procurar advogado, que agora acabou. Não, pelo amor de Deus, aí vem a pressão emocional. Não, você não faz isso, porque se você fizer isso eu vou morrer. Eu não vivo sem você. Se você me deixar, eu morro. Se eu não morrer, eu me mato. E aí começou a pressão emocional de que eu não podia deixar. E aquele papel de Giovana, a cuidadora, aquela que tem a obrigação de cuidar, a obrigação de ser a esposa ideal, a obrigação cristã, né, de amar o próximo, ainda levei mais uns 2 anos. Foram mais uns 2 anos ainda que eu tentei de várias maneiras, até o dia que eu falei, chega. Será que foi a atitude dele, de ter pedido para não acabar, que fez você segurar um pouco mais? Claro, segurou. Foi o abuso emocional. Ele fez pressão emocional. Né? De novo, pressão emocional. E às vezes as pessoas nos manipulam e a gente não percebe. Debaixo de uma palavra mal interpretada, a gente não percebe que é manipulado. Isso acontece com muitas mulheres, né, Giovana? Muitas. Eu vejo que a igreja cristã hoje, muitas não estão preparadas para enfrentar um divórcio e para aceitar o fim de um relacionamento que começou errado. Então, muitos pastores falam que tem que salvar o casamento e acabou. Não, você casou, tem que salvar. Hoje eu vejo que não é assim. Porque ele começou errado. Se o casamento começou realmente numa proposta de Deus, com oração, os 2 seguindo o mesmo ministério, o mesmo propósito, existe um momento que o casamento está em ruínas e Deus pode recuperar? Pode. Eu acredito que Deus salva, restaura casamentos. Mas não era o meu caso. Tem muitas igrejas hoje que antes das pessoas namorarem, começarem a namorar, eles têm um tempo de oração. E quem determina isso é o discipulador, é o pastor da igreja. O pastor fala, não, vocês vão orar 3 meses, vocês vão orar 6 meses. O que você acha disso? Então... Porque os jovens reclamam muito disso, né? Nossa, eu vou ter que orar 6 meses para começar a namorar, para pegar na mão. Primeiro, isso tem que nascer no coração dos 2 e não ser uma imposição do líder. O líder pode orientar e não impor. Eu acho que líder é aquele que leva a pessoa a fazer sem ela perceber. Então, se o líder já vem liderando os 2, já vem mostrando para os 2 a importância da oração e do jejum, isso vai nascer no coração dos 2. Isso antes deles pensarem em namorar, Antes né? deles pensarem. Porque de forma contrária também acontece que tem muitos jovens que não obedecem os seus líderes,
e tem uma vida sexual ativa antes do casamento, que é completamente contra o que diz a palavra, né? E muitos deles levam o casamento, casam depois disso, e aí acabam levando maldição para dentro do casamento, né? Sim, sim. Mas não houve a orientação e não a imposição lá atrás. Eu lembro que quando eu estava no processo ali de pensar no divórcio, a minha prima falava assim: Giovana, você quer continuar casada? Eu estranhei a história dela. Falei, como assim? Ela falou, se for uma decisão de que você quer, a gente ora pela restauração do seu casamento. Mas se começou errado e não existe amor, e você vê o final, a gente vai orar para que Deus encaminhe a melhor maneira de encerrar. Então ali eu vi uma liderança cristã na minha vida. Ela não é pastora, é minha prima, mas Deus deu para ela sabedoria naquele momento. Quando é imposto, principalmente o jovem, ele vai querer quebrar a regra. Ah, pastor, manda orar 3 meses. Eu oro lá na igreja, em casa eu faço o que eu quero. Quando é imposto, o jovem vai querer quebrar a regra. Então, se isso é ensinado, é diferente. Quando você assume aquilo como verdade para você, você vai querer orar. Vai ser natural isso. E aí eu vejo muito o papel do homem nesse momento. Até no namoro. O homem é o líder da casa, inclusive espiritualmente. Eu não soube o que era isso. Nem espiritualmente. Às vezes eu é que puxava ainda. Não, vamos orar, vamos fazer isso, vamos fazer um culto em casa. Eu lembro que, principalmente em épocas especiais, Natal, Ano Novo, né? A Giovana já é líder, então a Giovana, você faz aí o programa de Natal para a família. Tá bom, então eu falava, olha, o irmão tal vai fazer, o irmão mais velho da família vai fazer oração. Cadê a oração? Você tem que escrever. Não era de coração, não vinha como uma conversa com o pai. Então eu acho que essa imposição das lideranças, ela é ruim. Há muitos anos atrás, quando a igreja surgiu, que fosse imposto, era uma cultura diferente. Era um momento do desenvolvimento do ser humano diferente. Hoje não. Até porque Deus deixou o livre-arbítrio para nós. Então a gente tem que ter a conscientização. Hoje, na igreja que eu estou, eu tenho essa conscientização. Bom, 2016, separei. Em janeiro eu falei, chega. Depois de uma viagem de Natal, Ano Novo, horrível, frustrada. Depois da bariátrica, ainda passei por mais 2 cirurgias. 3 cirurgias. Que eu descobri que eu tinha pedra no rim. Nossa. Aí depois eu fiz as plásticas reparadoras e depois refiz a hérnia do esôfago. Na 3ª cirurgia, que foi a plástica, que ele também não queria que eu fizesse, de jeito nenhum. Aí sim, ele foi pro hospital me acompanhar. Falei, mas agora não precisa, agora não quero mais. Mas ele quis, ele tentou. Mas ele tentou do jeito dele. Tinha que ser do jeito dele. Bom, em janeiro, depois de uma viagem de final de ano frustrada, horrível, cheguei e falei, chega, vamos parar de ilusão, vamos parar com essa historinha e vamos separar. A gente vinha num plano, a gente tinha conversado financeiramente como é que ia ser a divisão, como é que ia ser a separação. E até na última hora ele tentou me manipular. Ele falou, bom, você volta lá para casa dos seus pais, que eu não tenho onde ficar, eu vou ficar com os imóveis, vou ficar com tudo. E aí vem a insegurança da mulher, que eu vejo muitas mulheres, inclusive na igreja, de não se separar. O que vai ser da minha vida? Eu decidi a separação, então para mim, Giovana, eu acredito que tenha sido mais fácil. Por quê? Porque eu era provedora dentro de casa. Eu trabalhava em 5 empregos diferentes. E aí eu saí, aluguei um apartamento, montei um apartamento com a cara e coragem, quebrei financeiramente, fiquei cheia de dívida para pagar tudo, mas enfrentei realmente aquela situação. E me separei. Com a separação veio a revolta com a igreja. E aí eu me afastei da igreja. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que nós não estamos pregando a separação. De jeito nenhum. Nós não estamos em nenhum momento falando assim, e se você está infeliz no seu casamento, então você tem que se separar. Não é isso. Não, até porque Deus restaura casamentos, sim. Exatamente. Nós já falamos sobre isso aqui no vídeo hoje. O que a gente quer mostrar é que é possível
sair de um relacionamento abusivo. E que existem formas de relacionamento abusivos. Existe o que chega ao extremo de uma violência física, que eu tive depois, e existe o relacionamento abusivo emocionalmente, que também oprime, que também te anula, que também traz infelicidade. Inclusive com relacionamento com Deus. E eu ia chegar, quebra o teu relacionamento com Deus. Toda essa opressão quebrou meu relacionamento com Deus. Tanto que quando eu me separei, eu saí da igreja. Porque eu falei, para aquela igreja eu não volto, porque eu sei os erros, eu sei os problemas, eu não tenho apoio, e eu não quero mais ver a cara dele. É como se Deus estivesse te rejeitando também, né? Exatamente. Exatamente. Inconscientemente a gente pensa isso. Hoje, busquei muito autoconhecimento, fiz formação em coach, então hoje eu tenho uma clareza um pouco mais das minhas emoções, dos meus sentimentos e da maneira de agir. Isso vem muito antes. Por que eu tomei o honra teu pai e tua mãe como eu tenho que obedecer isso e eu tenho que obedecer minha mãe? Por uma necessidade de aceitação. Eu sempre tive um medo tão grande de ser rejeitada por minha mãe e pelo meu pai, que eu tinha que obedecer tudo para agradar. Como eu casei, como eu falei, né, com alguém que minha mãe escolheu, e que para mim era o símbolo do meu pai, o carinho do pai que eu não tive, eu fazia tudo exatamente como ele queria para não ser rejeitada, para ser aceita. Deus foi curando, mesmo eu tendo me distanciado de Deus durante esse período, Deus foi me curando. E uma das curas mais maravilhosas que Deus fez comigo foi quanto à ausência do pai. Meu pai foi um pai ausente, não me dava carinho, eu não tenho lembranças de sentar em colo de pai, brincar com o pai. Ele era o provedor da casa, né? Meu pai batalhava muito para não deixar faltar o alimento em casa. Faltou muita coisa, mas o alimento ele fazia questão de não faltar. E principalmente na adolescência isso me revoltava, né? Eu queria um pai presente e não tinha, e aí me levou a um casamento errado. Mas Deus me curou o dia que eu fui mãe. Quando o Léo nasceu, o meu pai foi o melhor avô do mundo. Tudo que meu pai não me deu de carinho, ele deu pro Léo. E ver a relação dos dois tão forte, tão próxima, curou qualquer ausência de pais, curou qualquer mágoa, tudo que tinha do meu pai, Deus curou. Isso levou tempo, não é de um dia para o outro, né? Meu pai tinha uma relação muito próxima com o Léo. Dia assim, meu pai me ligar, oi pai, tudo bem? Cadê meu neto? Faz uma semana que eu não vejo meu neto, né? E de cobrar, de estar muito perto. E essa cura me trouxe o entendimento, no meio do casamento, de que eu tinha casado da maneira errada. E daí me levou a todo o processo de entender que eu estava no casamento errado, de entender que isso estava, inclusive, me afastando de Deus. Deus, às vezes, proporciona uma cura para te acordar para outras coisas. Bom, acabou o casamento, me separei. Toda a separação é drástica, é dolorosa. Em outras situações, busque em Deus a transformação, busque em Deus a restauração do casamento. Eu acho que é menos doloroso do que partir para uma separação. A separação é o último das opções, porque ela é muito dolorosa. Mesmo para mim, que decidi, foi doloroso demais ver ele sofrer. Foi muito doloroso para mim ver ele sofrer. Mas aí eu parti para a revolta total. Não vou para a igreja, não vou, porque a igreja onde eu estava, eu sabia os problemas de lá. A igreja batista onde eu nasci não ia me aceitar como uma mulher divorciada. E aí eu me afastei. Algum tempo depois, eu entrei num relacionamento que foi... Deus nos dá o livre-arbítrio. E nós tomamos decisões erradas. Mas hoje eu aprendi que mesmo na decisão errada, Deus age. Essa semana eu ouvi uma pregação do Tiago Brunet, que ele fala que Sansão é um dos heróis da Bíblia, né?
Ele só fez burrada. Ele só tomou a decisão errada. Verdade. Mas na decisão errada, Deus agiu. Ele é citado em Hebreus, né? Como um dos heróis da fé. É um dos heróis da fé. E olha quanta... Então assim, minha irmã, se você está tomando a decisão errada, se apegue em Deus. Com certeza Ele vai usar até a decisão. E aí eu procurei no mundo um relacionamento. Imagina, eu queria me sentir amada. Depois de um relacionamento de 17 anos, frio, onde não havia cuidado. Não, agora eu quero achar o homem perfeito. E eu conheci um cara que era perfeito. Segundo encontro, me levou um buquê de rosas. Romântico, mandava músicas pra mim. Nossa, mandou música pra mim e acabou comigo, né? Olha eu dando a dica. Mandou música e me fez rir, eu me apaixono. Ainda ele chegou com flores. E ele tinha um problema físico, um problema de saúde, e ali eu me apeguei. Eu tenho que cuidar dele. E mais uma vez a Giovana cuidadora, eu tenho que cuidar dele. Com pouco tempo de relacionamento, eu estava cuidando dele, e aí ele começou a dar o primeiro sinal de ciúmes. E eu me sentia a mulher mais maravilhosa do mundo. Nossa, ele tem ciúmes de mim. Saí de um relacionamento de 17 anos sem ciúmes, ele tem ciúmes de mim? Besta. Mal sabia o que vinha por ali, né? E ali aos poucos eu fui vendo que o ciúme dele ele é um psicopata. Eu brinco que existe a pessoa normal, o ciumento, o doente e ele. Nessa época você já estava magérrima. Já estava magérrima, nossa, loira, cabelo curto, já estava, né, me sentindo a tal. Fora da igreja, no mundo, conheci o cara, era 1,98 m de altura, barbudo todo, mas emocionalmente acabado. E aí ele começou a se tornar um psicopata, de querer controlar a roupa que eu vestia, queria controlar até a cor do meu esmalte, ele queria controlar, e a Giovana é meio briguenta, né? Não me controle, me conquiste, não me controle. Eu sou do tipo de, assim, que o homem fala pra mim, nossa, eu amo tua unha preta, mas não gosto de vermelha. Eu vou pintar de preta toda hora, só pra agradar. Mas não fale, eu quero que você faça isso, porque aí eu me revolto e não faço. E ele começou a querer me controlar, ele começou a querer me afastar da família. E aí eu falei, chega. Do que eu falei, chega, eu terminei o relacionamento a primeira vez, e aí ele me pegou numa fragilidade. Ele não era da igreja, ele falou assim, pra voltar, né? Eu preciso de você, eu preciso de você. Eu falei, que foi? Eu quero ir pra igreja. E aí, na época, eu quero ir pra igreja. Tá bom, então eu levei ele pra uma igreja batista, que foi a IBAB, Igreja Batista da Água Branca. E assim, eu lembro que a gente chegou na igreja, estacionei o carro, ele abriu a porta, eu comecei a ouvir louvor, eu comecei a chorar dentro do carro. Porque louvor, eu choro, não adianta. E você estava afastada. E eu estava afastada. Aí eu chorava, falei, meu Deus, por que eu saí daqui? E a única coisa que eu me questionava é por que eu saí da igreja? E aí a gente ficou, acho que, menos de um mês de namoro. E aí ele chegou ao cúmulo de ir num culto. O que você está olhando pro pastor? Eu falei, o pastor está pregando. Nossa. A doença dele era absurda, que eu não podia olhar para um lado, que ele chegou com uma briga na rua porque ele achou que alguém estava olhando para mim. Era absurdo. E aí eu terminei o relacionamento pela segunda vez. E aí que minha vida virou um inferno. Porque ele me perseguiu, ele me ameaçou e ele me agrediu fisicamente. Uau! Nossa, você foi de um extremo a outro, né? Fui. E aí hoje eu sei o que é ser uma mulher agredida fisicamente. E por que eu falo que Deus permitiu? Mas Deus vai permitir. Deus vai permitir. Por quê? Eu trabalho com educação, sou professora. Fui professora de ensino superior há muitos anos. Trabalho no mercado da beleza. Cuido de profissionais da área da beleza. E, infelizmente, eu vejo a cada dia mais as mulheres no mundo da beleza, as mulheres dentro das igrejas, serem agredidas fisicamente. Eu até brinquei esses dias, né? As irmãzinhas estão de cabelo comprido, né? Porque a igreja manda... Não, é para esconder realmente muitas agressões. A mulher usa saia comprida, é para esconder a agressão.
E eu não me conformava. Como é que uma mulher pode ser agredida? Deus permitiu ser agredida. Para que eu tivesse compaixão por essas mulheres. E pudesse estender a mão e ajudar. Que você não tinha antes. Nunca. Eu me revoltava ao ver uma mulher agredida. Como é que você deixou isso acontecer? E Deus permitiu que isso acontecesse para que eu tivesse compaixão. Eu estou passando por uma fase da minha vida bastante complicada, ainda com a minha mãe, e eu tenho buscado muito palavras, muita orientação dentro da Bíblia, do porquê que a gente passa por esses momentos. Por que você passa pelo sofrimento? Um diamante, para ele se tornar valioso, ele tem que ser lapidado. A pedra bruta não tem valor nenhum. Ele tem que ser lapidado, e a lapidação dói. E ainda mais o diamante, né? Ontem eu ouvi uma pregação. Quanto custa um pote de azeitona? 7, 8 reais. Quanto custa 1 litro de azeite do puro? Muito mais. Você sabe o que acontece com a azeitona para ela se transformar em azeite? Ela passa por uma prensa violentíssima. Ela passa pela dor. Quanto custa um cacho de uva na feira? E quanto custa um vinho da melhor qualidade? A uva, para se transformar em vinho, ela é pisada. Então Deus permite que nós sejamos pisados para nos transformar. Mas tem a questão de nós colhermos aquilo que a gente planta, né? Sim. Porque quando você não busca a orientação do Senhor para agir, para tomar uma decisão, você é responsável pela consequência daquilo. Sim. Se você não foi orientado por Deus, se Sim. você não buscou a orientação de Deus, você vai sofrer a consequência daquilo. Deus poderia me dar compaixão pelas mulheres que foram agredidas de outra maneira. Eu não precisava ter apanhado. Eu tomei a decisão de estar ao lado, de vivenciar um relacionamento com uma pessoa que não era escolhida por Deus. Deus usou a minha má decisão para que eu fosse agredida e tivesse compaixão. Mas eu poderia aprender a compaixão de outra maneira. Deus poderia me dar essa ferramenta de outra maneira, menos dolorosa. E é muito engraçado porque, assim, você consegue olhar as coisas por um prisma bom. Você percebe que Deus transformou a maldição em bênção. Sim. Mas tem muitas pessoas que reclamam, usam isso para se travar, para se boicotar também, né? Eu consigo ter essa visão hoje, de fora. No momento que eu estava ali, no momento que eu estava obesa, com 140 quilos, que eu não passava por uma catraca de ônibus, isso me revoltava na época. Hoje, depois do sofrimento, eu consigo ter essa visão. E eu falo hoje assim, porque eu voltei para os braços do Pai. Se eu estivesse no mundo, eu não teria essa visão. Se eu tivesse continuado distante de Deus, eu não teria essa visão. O que me segurou esse tempo todo foi o louvor. E depois que você acabou esse último relacionamento, você se afastou da igreja novamente? Então, aí foi a primeira vez que eu senti o que é ser cuidada e estar sob um pastor. Quando eu estava na igreja batista, eu era líder. Então eu estava ali para servir, para trabalhar. Eu estava cuidando. Quando eu fui na igreja do meu ex-marido, eu estava trabalhando. Estava no automático, né? Sempre eu trabalhando. Eu nunca... Não autoridade. Eu sempre tive debaixo da autoridade. Eu sempre respeitei qualquer líder religioso muito seriamente. Mas eu não deixava ele me cuidar. Eu não sabia que era sentar do lado de um pastor e chorar, desabafar com o pastor e receber a oração dele. Quando tudo isso aconteceu, eu estava na IBAB. E na IBAB eu reencontrei um pastor da minha adolescência. Na minha adolescência eu estava na igreja, na primeira de Batista São Caetano, mas eu andava o ABC todo, né? Todas as igrejas do ABC, eu estava sempre de sábado, era o culto nas igrejas do ABC. E tinha um pastor chamado Levi de Araújo, que era um pastor que, assim,
Era um pastor revolucionário na época, né? Na minha época a gente não podia nem ter bateria na igreja. E na igreja dele tinha bateria. Então de sábado eu ia, amava as pregações dele. Quando eu cheguei na IBAB, eu encontrei o pastor Levi. E o pastor Levi, assim, eu não tinha me aproximado dele, mas ele já tinha me visto, né? E a IBAB é uma igreja que tem um grupo, a IBAB adulto, que é um grupo preparado para receber o divorciado, o viúvo, o separado. Eu brincava que era os largados, né? Os largados estavam ali naquele grupo. Quando tudo isso aconteceu, de eu ser agredida, é claro que ele sumiu da igreja, mas eu falei, não, então é o momento de eu me reconectar com Deus e estar numa igreja. E aí o pastor Levi me mostrou o que é ser pastor. Porque aí eu cheguei, eu falei, eu preciso de alguém, eu preciso desabafar, eu preciso de colo, eu preciso de alguém cuidando de mim. E aí eu procurei o pastor Levi. O pastor oficial da igreja é o pastor Ed, mas eu tinha a conexão com o Levi. E eu cheguei e falei, Levi, eu preciso de colo, eu preciso de um pastor. E aí o pastor Levi me conectou com a IBAB adulto, né, com amigos cristãos. Ele fez todo um processo de oração comigo, de jejum comigo, que foi muito importante para me restaurar naquele momento. Pelo menos para não me deixar, porque o ser humano, a primeira atitude era entrar em depressão. Eu nunca me permiti entrar em depressão. Mas eu falei, nesse momento eu preciso de alguém para me ajudar. Com toda essa trajetória eu nunca entrei, mas eu preciso de alguém. E aí o pastor Levi foi a mão que me puxou, me resgatou, me mostrou o que era ser pastor. Por que eu não continuei na IBAB? Né? A IBAB é uma igreja incrível, que tem base bíblica, base cristã. Eu tenho um filho, Léo, que hoje está com 20 anos. E quando eu me separei e saí da igreja, ele aproveitou e saiu também. E eu queria muito que ele tivesse uma experiência pessoal muito forte com Deus. O Léo é muito tímido, ao contrário da mãe dele. Ele é todo tímido, todo quietinho, todo na dele. Tem pouquíssimos amigos. E aí eu levei ele para a IBAB. Aí ele foi em acampamento com a IBAB, com os jovens da IBAB, começou, mas ele não conseguiu se enturmar. E eu falava, Deus, eu preciso estar num lugar onde meu filho esteja bem. Aí a IBAB era distante, a gente foi morar num apartamento longe, eu vendi meu carro, era mais difícil de ir, e a gente começou a procurar igrejas mais próximas a nós. E até que um dia eu fui numa igreja, né, na igreja Renascer, meu filho gostou, ele falou, não mãe, é aqui que eu quero. Eu falei, então tá bom, vamos lá, meu filho tá bem aqui, é aqui que eu quero. Aí a gente ficou um período na igreja, na Renascer, logo veio pandemia, na pandemia meu filho quis morar, eu consegui reconectar meu filho com o pai dele, ele foi morar com o pai dele para cuidar do pai, e eu vim para cá cuidar da minha mãe. Mais uma vez, desigrejada. E aí, o Espírito Santo trabalhando muito comigo, que eu precisava voltar para a igreja. E eu falava, para quê? Com um monte de gente fazendo coisa errada lá dentro? Eu tinha aquela visão, né, de que... E eu não vou, se for para ir na igreja, eu não vou ficar esquentando o banco. Então eu não quero me envolver na liderança, porque eu não quero mais ver coisa errada, e eu não quero esquentar o banco, então eu não vou para a igreja. Mas o Espírito Santo me incomodando. E aí um domingo, Thalita, mais uma vez, a minha prima, Gi, domingo você vai na igreja comigo. Eu falei, ai Thalita, de novo, o que você vai me improntar agora? Foi a Thalita que me levou para a IBAB. Ela falou, não, tem uma igreja pertinho de casa, da casa dela, e eu quero que você vai. Tá bom. Era a Igreja Batista da Lagoinha, em São Caetano do Sul. É uma igreja, tá começando a igreja agora lá, começou no final do ano passado. Eu fui em janeiro lá, e eu lembro que eu entrei na igreja, falei, Senhor, fala de uma vez, vai, é aqui que o Senhor me quer? Mas assim, quando você começa a orar demais, você cria intimidade, né? Eu falei, Senhor, se o Senhor me quer aqui, mostra de uma vez, dá um sinal de uma vez que é aqui que o Senhor quer, que eu fico. E aí eu entrei, começou o louvor, claro que, como ministra de louvor toca. Começou a chorar. Comecei a chorar. Falei, Senhor, para. Louvor não adianta. Louvor não adianta porque eu vou chorar de qualquer jeito. O Senhor quer dar um sinal, dá outro. Mas assim, brigando ainda, relutante, né? Tá bom. Acabou o louvor, vieram os recados, anúncios.
e me sobe no púlpito, uma catatauzinha de 7 anos, subiu no púlpito e começou a declamar uma poesia. Ai, ali eu me derramei, que assim, o Espírito me pegou de jeito ali eu derramei, eu chorei. Ninguém entendia porque eu estava chorando com uma menininha declamando uma poesia. Mas por que eu chorei tanto e por que aquilo foi um sinal? Porque eu via a Giovana ali. Ali eu via a Giovana desde os 3 aninhos, declamando poesias na igreja, e que tinha uma promessa de ministério, tinha um chamado. E que eu fugi desse chamado. Eu sei que Deus tem um propósito e um chamado muito forte na minha vida. E eu fugi. Eu fugi porque eu tinha que obedecer minha mãe. Eu fugi porque eu tinha que ajudar marido. Eu fugi porque eu tinha que cuidar. Eu fugi porque eu não deixei me cuidar. E ali naquele mesmo domingo, eu conheci o pastor Márcio Paulo, a pastora Vânia. E na hora que ela olhou para mim, ela falou assim, minha menina. Ela falou, minha menina, eu falei, não faz isso. Ela falou assim, o teu ministério é muito grande e Deus te quer. Aí eu me derramei, naquele mesmo dia eu já preenchi a ficha que eu queria ser membro daquela igreja, eu tinha que voltar e Deus começou a trabalhar comigo. E aí a pastora falou, não, a gente precisa de uma reunião, a gente quer conversar com você, entender quem é a Giovana. E foi a segunda vez, a primeira foi com o pastor Levi, foi a segunda vez que eu sentei com um casal de pastores e eu derramei toda a minha vida para eles. Tudo que eu fiz de errado, todas as decisões erradas e todas as decisões erradas que eu já estava na minha cabeça. Por quê? Porque depois do segundo relacionamento abusivo eu tomei algumas decisões meio sérias. A minha mãe orava para Deus fechar meu coração. Uau. Isso é muito sério, né? Muito. E obedecendo pai e mãe, eu fechei meu coração. Há quase 4 anos que eu não tenho ninguém na minha vida. Isso dói demais. Mas eu decidi que eu não ia mais casar. Olha a burrada. Eu decidi, falei, não vou mais casar. Esquece. Se der na louca, algum namorado, mas casar, não caso mais. Imagina. Não caso. E tô firme na minha decisão. E olha como Deus trabalha. Terceiro domingo que eu tô falando na igreja, cada domingo Deus ia trabalhando uma coisa na minha vida. Cada domingo Deus ia trabalhando uma coisa na minha vida. Terceiro domingo eu tava na igreja, o pastor começa a falar de casamento. Falei, hoje não é pra mim não. O senhor vai falar comigo outra hora, né? Não é na pregação. É nessa hora que ele fala. E quando a gente fala, não é pra mim. Não é pra mim, não vou casar. Não vou casar. E aí ele falou assim, minha irmã, você que tá falando que não vai casar, você sabe que Deus já preparou. E aí na hora eu lembrei de um dia que eu fui no seu estúdio e saí brava com você. Teve um dia que o qual cuida do meu cabelo já, desde que a gente se conhece. E um dia eu fui lá, não lembro cortar, o que a gente foi fazer. E no meio da conversa, eu tava carente. E aí e ele percebe, né? O duro de ter cabeleireiro amigo é isso, né? Percebe. E aí eu falei, ai, Cal, faz tanta falta ter alguém na minha vida. Isso faz muita falta. E como eu não vivi um relacionamento como Deus manda, de ter um homem que realmente seja cabeça, seja provedor, seja cuidador, eu anseio muito isso. E aí você falou assim pra mim, Deus vai preparar alguém perfeito pra você, mas não é agora. Falei, como não, Cal? É agora que eu tô carente? Giovana, ele não merece te conhecer agora. Aí eu falei, como não? Primeiro você precisa curar as suas feridas. Eu nem lembro disso. Senão você vai sangrar nele. Mas eu fiquei brava aquele dia. Eu nem lembro disso. Deus te usou. E nesse dia no culto, acho que quase 2 anos depois, o pastor falou a mesma coisa. Deus vai curar suas feridas.
para que você realmente tenha a promessa na tua vida. E aí eu comecei a entender e permitir que Deus curasse as minhas feridas. Mas são decisões erradas. Eu cheguei na igreja com uma decisão errada. Não vou casar. Quem sou eu para falar que vou casar ou não vou casar? Minha vida tem que estar nas mãos de Deus. Deus é que vai falar. Deus é que prepara, não sou eu. Ele é que sabe o propósito dele para minha vida. Não eu. E hoje, como é que está esse processo de espera? Porque quando a gente... É algo que eu sinto muito, né? Quando a gente toma decisões que não estão de acordo com a vontade de Deus, a gente sofre, e a gente sofre muito. Quando a gente toma decisões baseado naquilo que o Senhor quer, o Espírito Santo ele vai transformando a gente e não dói. Então eu vou te contar. O ano passado, desde que eu me separei, fugi da igreja e conheci um inferno chamado aplicativo. Bom, entrei no aplicativo, esse ex-namorado eu conheci no aplicativo. Eu conheci muita gente bacana no aplicativo. Tem muita gente perdida lá dentro. Mas conheci muita gente que não deveria nem conhecer. Bom, final do ano passado, eu estava no aplicativo. E aí conheci uma pessoa, aí essa pessoa, não, porque eu conheci você, eu adorei você, mas eu conheci uma outra, aí eu fiquei muito brava, muito revoltada. Como que ele escolheu outra em vez de mim? E eu brava, porque eu queria alguém, aquela ansiedade, aquela carência de conhecer alguém. Tá bom. E estava no aplicativo, aí quando dava carência eu entrava, conversava com alguém, saía. No segundo domingo, primeiro domingo que eu fui na igreja, no segundo domingo ia ter o estudo bíblico às 10 da manhã no domingo. Falei, eu vou... Estudo bíblico. Domingo de manhã me remete à minha infância, escola bíblica dominical, né? Não vou domingo. Acordei cedo, que a pastora falou, vem mais cedo que a gente vai fazer uma reunião de oração antes do estudo. Então, 9h30 tinha que estar na igreja. Acordei cedo, me arrumei, não sei o quê. Como eu estava muito cedo, eu falei, não, eu vou parar numa padaria, que a minha terapia é parar numa padaria, tomar um café da manhã. E o Espírito Santo começou a me incomodar. Você vai entrar na minha casa, estando nisso aí, que eram os aplicativos. E aquilo, o Espírito Santo começou a me incomodar uns dias antes. O que você está fazendo aí? E aí eu corri no YouTube e vi uma pregação. Minha irmã, sabe que você não casa? Você está no lugar errado, não é lá que você vai encontrar. Eu olhava, isso não é pra mim. Sabe quando você vê que o Espírito está falando com você, você fala, não, isso não é pra mim. Você ignora. Ignora. Tá bom, e aí foi a semana inteira do Espírito mandando sinais pra mim, eu ignorando. O Espírito Santo mandou sinais durante a semana. E eu ignorando. Domingo de manhã Deus falou comigo. Eu não quero que você entre na minha casa enquanto você estiver agindo errado. Aí eu parei para tomar aquele café, coração apertado, eu querendo ir para a igreja. Aí eu peguei o celular na hora. Desinstalei todos os aplicativos. Desinstalei tudo. Todos? Tem vários? Tem um monte. Eu tava em dois na época. Eu nem sabia disso. Detalhe, eu tava em um aplicativo que é cristão. Um aplicativo de namoro cristão. Esses aplicativos não eram... Tinha alguns que não eram cristãos? Tinha o Happn, que não era cristão, e tinha um cristão. Por quê? Não, porque eu encontro... Aplicativos eu sei que tem. Aplicativos de namoro. Mas cristão eu sabia da existência de, sei lá, 1, 2, então, mas tem vários? Tem vários aplicativos cristãos e não cristãos. E dentro dos não cristãos, existem homens cristãos que estão perdidos ali. Eu conheci homens cristãos que estavam ali perdidos. Só com a capa? Só com a capa. E dentro do aplicativo cristão, 90% dos que eu falei estavam na igreja, mas não estavam na igreja. Estavam na igreja, mas não estavam com Cristo. Porque uma coisa é você estar indo para a igreja. Outra coisa é você ter um compromisso e uma vida com Cristo. Aí eu excluí esses aplicativos e aquilo me deu uma leveza tão grande, tão grande. Aí eu fui para a igreja e eu fui para a igreja rindo. O pastor olhava pra minha cara, o que você está rindo? Depois te conto, pastora, depois te conto. E a pastora olhava e falou, Giovana, o que foi? E ela não incomodada, ela me catando, Giovana, o que foi? Aí eu contei, ela falou assim, você está brincando? Eu falei, sim, e eu tô tão leve. Ela falou, isso é o agir de Deus.
E aí Deus começou a trabalhar. Quais são essas feridas que eu preciso curar? E Deus começou a me mostrar quais eram as feridas que eu precisava curar. E eu comecei a orar por cada uma delas. E eu comecei a entregar cada uma delas. Hoje eu estou vivendo um momento muito delicado. Minha mãe está doente. Ela precisa de cuidados 24 horas. No primeiro momento eu fiz a besteira de parar de viver para cuidar dela. Aí Deus teve que trabalhar comigo, que eu não tenho que cuidar 24 horas. Deus trabalhou comigo essa relação. Então hoje ela tem uma cuidadora. Então hoje, maio de 2021, eu não vejo ninguém na minha vida. Pode ser que junho pode ser, não sei. Mas maio não. Por quê? Porque eu estou num momento que ela precisa desse cuidado, ela precisa desse momento. E eu não vou ter, Giovana, eu não tenho ainda a capacidade de dar a atenção que essa pessoa merece na minha vida. Semana que vem a gente vai num neuro, talvez minha mãe passe por uma cirurgia. E vai ser um ponto crucial do tratamento dela. Dali pra frente a gente vai tomar algumas decisões. Dali pra frente pode ser que a minha situação, o meu dia, a minha vida mude. Mas hoje eu não vejo alguém na minha vida. E eu tô em paz. Faz falta? Claro que faz falta. Claro que faz falta. Faz falta ter alguém para ligar, para contar alguma coisa que aconteceu. Faz falta alguém, principalmente eu sinto falta hoje de alguém para pedir conselho. Olha o que eu sinto falta. De alguém que cuide de mim. Não, Giovana, você tá certa. Não, Giovana, aqui você tá errada. Que é algo que eu nunca tive. E é o que mais me faz falta hoje. Mas eu sei que eu aprendi a esperar em Deus, porque é no momento certo. Deus tem que trabalhar algumas coisas, mas eu tenho que permitir. Eu tenho que realmente entregar. A gente ora às vezes muita coisa e a gente não lembra, né? Uhum. Mas Deus não esquece, né? Tá lá, ele anotou. Glória a Deus. E aí assim, muitos já devem ter orado assim, e eu já orei assim, Senhor, né, naquele momento de emoção do louvor, que faça a sua vontade em minha vida. Você esqueceu depois disso, mas Deus não esqueceu. Você pediu para ele fazer a tua vontade na tua vida, e ele vai fazer. Vai doer, em alguns momentos vai doer, você vai tomar a decisão errada, vai sofrer, Deus vai permitir você sofrer, mas se você realmente se entregar, ele vai fazer. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede, né? Muito. Eu presto muita atenção quando eu vou cantar uma música. Quebra minha vida e faz-a de novo. Nossa. Será que é o momento mesmo de Deus te quebrar? Às vezes não é o momento. Às vezes você já foi quebrado. Sim. Ou às vezes você precisa ser quebrado, mas não é agora, é mais lá na frente. Então, eu levo muito a sério, sabe? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Você vai se rasgar realmente? Você vai realmente mergulhar na mirra ardente que é você? Mirra é um óleo. Mirra ardente é um óleo. Você vai mesmo mergulhar. Vai queimar, vai doer. Sabe? Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente canta, né? Tem uma música que eu amo. Sonda-me, ó Deus. Será que eu estou disposta a deixar Deus me sondar? Em tudo? Naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, nas minhas atitudes, no aplicativo escondido no celular? Será que eu vou deixar Deus? Então é o que você falou, a gente canta, mas será que a gente está disposto realmente a viver aquilo? Tudo entregarei. Tudo entregarei. Você vai entregar tudo ao Senhor? Porque tudo é tudo, né? Tudo é tudo. É tudo. É da maneira como você se veste, da maneira como você age, a maneira como você reage ao outro. Porque não é fácil. Mas você está disposto? Você está disposto, com certeza a recompensa virá. O que Deus tem na nossa vida, olhos não viram e ouvidos não ouviram. O que Deus tem preparado para nós, se nós realmente nos colocarmos no centro da vontade dele e permitirmos, é muito mais do que a gente imagina. Mas a gente tem que estar disposto. Ele nos dá o livre-arbítrio, né? E é uma decisão diária. E essa decisão diária
nada mais é do que uma adoração, né, Gê? Sim. Porque as pessoas acham que adoração é música. Não. E adoração não é só música, né? Eu ouvi algumas vezes, mas 3 vezes marcaram minha vida. No começo da minha adolescência, eu fazia muito curso, muito seminário sobre música. E eu lembro que a Lucitânia, da Igreja Batista do Morumbi, tinha um ministério de música muito grande. E ela falou que adoração é um estilo de vida. E aquilo ficou na minha cabeça, assim, pré-adolescente, eu não entendia muito bem que era estilo de vida. Anos depois, eu tive uma aproximação muito grande com o João Alexandre, que é um músico que eu amo, não só pelas músicas, mas pela vida dele, pelo testemunho de vida dele e da Tiras, a esposa dele. E ele falou, a adoração é um estilo de vida. Né? E há pouco você também falou de novo, a adoração é um estilo de vida. Adorar a Deus é cantar, claro que é cantar, é louvar, mas adorar a Deus é testemunhar. É isso tudo que você falou, né? É escolher uma roupa decente. É escolher com quem você anda. Com quem você anda, a sua maquiagem. Escolher o que você assiste. Exatamente. O que você está assistindo, né? Eu já não assisto TV aberta há muitos anos, por opção. Eu acho que aquilo não traz alimento para mim. Então, TV aberta, eu e meu filho, a gente não assiste há muito tempo. Mas tem Netflix, tem Amazon Prime, né? Eu acredito que até para convivência em família são importantes esses momentos de distração, de entretenimento. O que você escolhe para assistir? Hoje está tudo muito... O acesso a tudo está muito fácil. Você abre o YouTube, o que você está assistindo no YouTube? Quais os sites que você tem entrado? Como está teu histórico? Quem o você som da segue, meu né? Deus, vai lá no histórico do seu Google. Deus pode abrir o histórico do seu Google para ver o que você andou olhando nos seus sites? Isso é adoração. Isso é adoração. Alguém pode pegar o teu celular sem senha? Tua vida realmente é um livro aberto? Isso é adorar. Então a adoração está presente em cada detalhe. Eu gosto muito de comédia, eu gosto muito de rir. Rir é uma coisa que... E teve uma época da restauração do casamento que ele me levava em stand-up, né? Vamos te levar para um teatro. Teatro não, era stand-up. E eu passei a gostar desses stand-ups. E esses dias eu me peguei, eu olhava assim o meu YouTube, vira e mexe, vinha stand-up. Aí eu parei, eu falei, pera lá. Aí eu comecei a não apenas ouvir e rir, mas analisar o que estava sendo falado no stand-up. E eu comecei, peraí, onde é que isso está me alimentando? Espiritualmente. Se eu quero realmente ter uma vida de comunhão com Deus, e eu quero experimentar tudo isso que Deus tem preparado para minha vida, onde é que isso está trazendo? Lá tem pornografia, lá tem palavrão, lá tem... eles falam de relacionamentos que não agradam a Deus. E eu simplesmente bani. E aí você começa... E assim, as redes sociais, elas têm algoritmos, então elas começam a te oferecer aquilo que você busca. E aí esses dias eu estava procurando mensagens. Eu estudo muito sobre autoconhecimento, eu estudo muito sobre autodesenvolvimento humano, né? Entender a cabeça do ser humano, eu estudo muito isso. E alguns nomes, principalmente cristãos, me acompanham muito. E esses dias eu parei no meu YouTube e falei, nossa, mas só dá fulano no meu YouTube? Né? No meu YouTube tava lá, Thiago Brunet, Wendel Carvalho, Jerônimo Temel, que são os homens que eu tenho seguido, que falam de desenvolvimento humano sob a palavra. E aí eu comecei a ver, é só você tomar a decisão de não ver mais. Mas a rede social oferece tudo. Oferece aquilo que você busca. O YouTube vai te mostrar o que você... O YouTube não vai mais me mostrar o stand-up que não vai me alimentar. Por quê? Porque simplesmente eu não procuro mais. E mesmo se aparece na sua frente, você tem que ter o discernimento, né? E a decisão. E a decisão. Uma situação que sempre me chamou muito a atenção foi quando José se viu ali acuado, né, pela mulher de Potifar, e ela era uma mulher atraente, ele era um homem atraente, né, estava tudo ali propício para que ele se deitasse com ela. Sim. E a primeira atitude que ele teve foi correr. Sim.
Então, se você está numa situação, ou se você se depara com uma situação que vai te enfraquecer, é a sua fraqueza, é a sua criptonita, corra. 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 Ser corajoso nem sempre é enfrentar aquilo. Porque pode ser que naquele momento você não tenha força para enfrentar aquilo. Então você corre. E Deus vai te proteger. Corre para debaixo dos braços do Pai que você vai encontrar refúgio e proteção. É isso aí. Estilo de vida agora seu é de adoração. De adoração. E isso influenciou até meu trabalho. Por quê? Eu produzo conteúdo na internet há mais de 2 anos. Vídeos, né, aulas, lives. Algumas pessoas sabiam da minha origem cristã, mas era algo que eu não falava. Não falava. Era cristã 007. 007. E aí eu participei no começo desse ano de algumas lives, de alguns seminários. E me chamou muita atenção um cara do marketing digital, chamado Douglas Alves, que ele começa todas as lives dele com um louvor. Ele nunca declarou, eu sou dessa, ele não levanta bandeira de igreja nenhuma. Ele não fala, eu sou dessa igreja, eu sou daquela igreja. Não. Mas eu sou servo de Deus. E ele começa a live com um louvor e uma oração. Qualquer reunião, eu participei de reunião com equipes dele, eu participei de treinamentos exclusivos, todas. E aquilo, eu falei, meu pai. E aquilo me incomodou. Jerônimo Temer é um grande coach, tá aí nas mídias, também não fala da igreja, eu sou dessa igreja, eu sou daquela, mas em tudo ele traz os ensinamentos de Jesus. Ele fala que o maior mentor da vida dele é Jesus. Aos domingos, às 6 horas da tarde, ele tem um momento de oração com a família. E aí eu comecei a olhar que vários outros grandes players do mercado, do marketing digital, começam a falar do que aprenderam com Jesus, da experiência de vida deles, muito forte. Tem gente que se converteu há pouco tempo e tá falando assim de Deus. Eu falei, gente, que vergonha. Fulano se converteu. Esses dias eu ouvi um podcast do Vitor Damasio, ele se converteu em 2019. E ele já criou um podcast dos empreendedores de Cristo. Eu falei, que vergonha, eu nasci. Eu tenho uma experiência de vida com Deus muito mais tempo que ele. Tem gente que bate no peito falando, eu nunca me desviei, eu nunca saí da igreja, mas também nunca falei que sou crente. Também nunca falei que eu sou crente. Eu tive um momento de vergonha de ter me afastado. Eu falei, como é que eu vou falar se eu me afastei? Mas eu entendi que Deus usou esse período também para trabalhar comigo. E aí eu comecei. Numa live eu começava a colocar um pedacinho de um louvor. E aí eu comecei a falar, eu ia para a igreja, eu fazia stories de que eu estava na igreja. Isso deu uma reviravolta. Que as pessoas começaram a se conectar comigo. Nossa, Giovana, que música linda. Um dos vídeos que mais tem visualização no meu Instagram é aquele que a gente cantou junto. Por quê? Ah, Giovana canta. Não. Porque aquela mensagem tocou na vida das pessoas. Ah, inclusive eu descobri isso por acaso, assim, que ela canta primeiro soprano, gente. Eu sempre amei Eduardo e Silvana, e a última vez que ela esteve lá no meu estúdio, a gente estava fazendo cabelo, e não sei porquê, a gente... Tocou uma música, eu comecei a cantar. Foi. E aí puxei uma música lá do Eduardo e Silvana, eu falei, mentira que você sabe. Inclusive a gente vai cantar pra vocês, tá? Nos conhecemos há, sei lá, quase 3 anos e a gente não sabia disso. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me posicionar. Então a minha adoração, ela começa em casa, obviamente, né? Os meus jejuns, as minhas orações, o meu estudo da palavra, mas a minha adoração, ela está indo para fora. Todos os dias, às 8 da manhã, tem um versículo bíblico. Seja no Stories do Instagram, seja no Facebook, seja no LinkedIn. Porque mês de abril eu coloquei um provérbio, cada dia era um provérbio. Agora esse mês são salmos. Todos os dias eu começo o dia com um salmo. Porque eu sei que aquela mensagem vai tocar a vida de alguém.
E esse meu posicionamento começou a me aproximar de algumas pessoas e eu comecei a ser usada para falar para algumas pessoas. Glória a Deus. Então eu falei assim, às vezes a gente quer separar, né? Vida profissional é uma coisa, mas não é, nós somos um ser único. E a nossa vida profissional tem que estar alinhada. Na vida profissional, eu estou no mercado da beleza há mais de 10 anos, mas em 2019 fiquei meio 2020, fiquei meio bravinha com o povo da beleza. E eu falei, não vou, eu vou trabalhar com outro público, mudei meu público-alvo, me revoltei, eu vou trabalhar só com mulheres empreendedoras. Lancei um curso e não deu certo. E aí eu comecei, Deus, o que o senhor quer? Já que o senhor vai guiar minha vida, então fala, vai. E aí eu comecei a orar. Há 2 meses atrás, não, 1 mês e pouco atrás, eu comecei a orar. Senhor, não deu certo com mulheres empreendedoras. O que o senhor quer da minha vida? Com quem que o senhor quer que eu trabalhe? Já que o senhor quer me usar, me usa. E eu comecei a orar, falei, mas Deus, manda sinal. Para isso eu quero um sinal. Passou, há um tempo atrás, aí minha pastora me ligou, mandou uma mensagem no WhatsApp, oi, Gi, que saudade, isso aqui. Você vai pro culto domingo? Quero o primeiro culto presencial. Eu falei, não posso ir por causa da minha mãe, isso aqui. Ela falou assim, eu preciso falar com você porque eu sonhei com você. Eu falei, pastora, sonhou comigo? Eu falei, isso é saudade, né? Ela falou, não, eu preciso contar esse sonho, eu preciso contar porque tá me incomodando. E a minha pastora, assim, ela não... Faz pouco tempo que a gente tá junto, ela não acompanha a minha trajetória profissional. Ela não sabe dos meus planos profissionais. E ela não sabia que eu tava orando, pedindo direção. E aí ela me ligou, ela mandou uma mensagem, mandou o áudio falando do sonho dela. Ela sonhou que entrou em um salão de beleza, que o salão era top, o salão não era meu. Mas ela via prateleiras e prateleiras com produtos com o meu nome, com a minha marca. Uau! Quando ela falou isso, eu comecei a chorar e eu respondi. Eu falei, pastora, eu já entendi. Ela falou assim, você entendeu? Eu falei, é resposta da minha oração. Deus me quer no mercado da beleza. Ela falou, eu não entendi nada. Eu falei, mas eu entendi. Deus usou o seu sonho para falar comigo. Porque ela é uma mulher de oração e se coloca nas mãos do Senhor para que o Senhor utilize. Então Deus pode te usar às vezes da maneira que você menos imagina. Por isso que a gente tem que ter a adoração como um estilo de vida. Em cada atitude, em cada palavra. Que papo delicioso, gente. Por mim eu ficava aqui. Se deixar a vida inteira. A gente fica mesmo. Gi, qual o recado que você tem para as mulheres que assistiram a gente até agora? Uma palavra. Uma palavra final. Falar para uma mulher falar uma palavra só é ruim. Procure em Deus a tua felicidade. É só Ele que vai te preencher. Gente, essa coisa de estilo de adoração é muito séria. É muito séria. Nós abrimos esse canal para que nós possamos levar testemunho para as pessoas, possamos ensinar através da dança, possamos ensinar através de tantas outras coisas que às vezes as pessoas acham que adorar a Deus é estar dentro de um templo, é cantar algumas músicas e orar, fazer algumas orações. E não é isso. A adoração é como a Giovana acabou de falar aqui hoje, que é um estilo de vida. Então, busque isso. Busque um estilo de vida de adoração. No mundo hoje a gente tem muitas bandeiras, né? Cada um levanta uma bandeira e, nossa, luta por aquela bandeira. E por que nós cristãos, que temos o motivo da maior alegria do mundo, não levantamos essa bandeira? Uma vez falaram assim pra mim, né? Nossa, Giovana, você parece boba, você ri à toa. Eu era pequena, eu era pré-adolescente. Nossa, Giovana, você parece boba, você ri à toa. Porque eu sempre fui assim, pode ter o problema que for, eu tô rindo, eu tô brincando. Aí eu respondi assim, na maior inocência, e hoje isso me vem à mente. Ué, se eu tenho Jesus, não tem motivo para ficar triste. Jesus é minha alegria. E na inocência de criança eu tinha essa convicção. E a gente fica adulto, às vezes a gente perde isso, né? A gente perde essa pureza. A gente perde, a gente tem que recuperar isso. Se tem algo te incomodando, conversa com o pai. Ele dá um jeito. Amém. Gi, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada seu carinho, a sua amizade. Obrigada. E obrigado
por compartilhar o seu testemunho. Eu creio Obrigada. que vai impactar a vida de muitas mulheres aqui. Que sirva de exemplo, né? Para que você realmente possa se libertar daquilo que está te impedindo de buscar realmente a tua comunhão com Deus. Nada é mais importante, nem casamento, nem profissão, nada é mais importante que a tua comunhão com Deus. Obrigado, Gi. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E não esqueça, Movemente é o canal que vai mover a sua mente. Amém. Shalom, shalom. Shalom. Uau. Meu, 2 horas deve ter dado. Deu 2 horas? Não deu, eu não marquei. Pra falar a verdade, eu não marquei.